Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 10 leituras do mês de março. Março foi um mês que me rendeu muitas leituras e leituras incríveis, então tô bem feliz de poder compartilhá-las com vocês. Mas algumas delas já apareceram em vlog aqui no canal, então essas que apareceram em vlog eu vou dar só aquela pincelada básica por cima e vou deixar os links para vocês poderem conferir os vlogs completos, resenhas, enfim. Lembrando, antes de mais nada, que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês apoiam o meu trabalho, me dando uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir aqui no canal. Então, toda vez que vocês usam o link, é uma forma de apoiar o meu trabalho, assim como curtir os vídeos e compartilhá-los, né? Indicar para pessoas que também gostam de literatura. Lembrando que a minha lojinha da Shopee também se encontra aqui embaixo. Lá vocês encontram post-its, marcadores, enfim, coisas que nós leitores adoramos e que eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida, porque tem inclusive livros de desapego com preço muito bacana. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. A minha primeira leitura do mês foi o meu primeiro contato com a escrita de uma autora nacional que me surpreendeu muito e que eu quero ler vários outros livros dela, que foi Um Passo de Cada Vez, da Iris Figueiredo. Esse aqui aparece no vlog de leitura que eu falei, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Mas basicamente nós temos uma protagonista que ela é muito fã de uma banda e que essa banda traz alento para ela em momentos difíceis e ela tá passando por esses momentos difíceis na escola, ela tem sofrido bullying por conta de uma situação que aconteceu. Ela também tem algumas questões com o corpo dela, não ela em si, porque ela é muito bem resolvida, ela é uma adolescente gorda, que está muito bem com o seu corpo, que lida muito bem com sua aparência, mas que tem críticas por conta da família e de pessoas que estão ao seu redor. Então tem essa questão também trazida, assim como a questão da anorexia com uma outra personagem que não vou comentar qual é. Mas assim, amei a escrita da Iris, é muito envolvente, você vai lendo, você não vai sentindo as páginas passarem. A protagonista dela é muito bem construída, a Mari, ela vai evoluindo muito ao longo da trama. E uma outra coisa que eu me identifiquei muito foi com esses surtos de fãs na adolescência, sabe? Com cantores que você adora e com bandas que te trazem aquele alento e que as letras significam muito pra você. Eu vivi isso na minha adolescência, então foi bem bacana acompanhar uma personagem passando pelo mesmo que eu passei. Nessa questão das bandas, tá, gente? Enfim, adorei, gostei muito da escrita da Iris e eu espero ler mais coisas dela em breve. A minha leitura seguinte foi A Vida do Livreiro, A.J. Furke. Eu acho que é assim que fala o nome dele. E foi um livro que ele entrou na minha lista de desejos por conta da indicação de uma amiga, da Júlia. Beijo se você estiver assistindo, Júlia. E eu acabei ganhando da minha amiga Fran. E é um livro que ele fala sobre livros, sobre o amor aos livros, mas também sobre um protagonista, que é o A.J., que ele perdeu a esposa, que era uma pessoa que ele amava muito e a quem ele se dedicava muito. E ele perde um pouco do rumo da vida, ele tá totalmente perdido, na verdade, quando o livro começa. E alguns acontecimentos marcam a sua vida e a mudança de sua vida. A primeira é uma mulher que vai ser nova representante de uma editora, ele é dono de uma livraria. E essa mulher que vai representando essa editora, ela vai oferecer alguns livros pra ele vai ser bem grosseiro no início, mas isso marca o início dela na vida dele e dele na vida dela, enfim. Nós temos um livro muito raro que o A.J. encontrou por preço de banana e que ele está disposto a vender e que esse livro simplesmente sumiu. E nós temos uma encomenda deixada na porta dele que vai mudar completamente a vida dele. E assim, é um livro sobre luto, sobre recomeço, sobre se permitir amar de novo, sobre se permitir sentir, sobre o amor aos livros, sobre família, sobre pertencimento. É um livro incrível, assim, e eu confesso que de início ele não estava me prendendo tanto, sabe? Eu comecei a ler, vi aquele personagem um tanto quanto mal-humorado, eu falei, aonde essa história vai dar? Mas eu comecei a ler e comecei a me envolver e comecei a criar um carinho enorme por esse personagem, por tudo que ele estava passando, por tudo que ele estava se permitindo passar. E no fim eu queria abraçar todos os personagens e abraçar a história porque eu me emocionei bastante. O livro, ele tem umas resenhas, né, uns comentários do A.J. no início de cada capítulo sobre determinados livros. E de início eu não sabia muito por que isso estava acontecendo, qual era a intenção da autora, mas quando tudo isso faz sentido é ainda mais bonito, sabe? Eu me emocionei demais com esse livro, dei 5 estrelas, favorito, e eu espero que vocês deem uma chance pra essa história, porque a autora escreve incrivelmente bem e eu fiquei apaixonada pelos personagens dela. Inclusive, tem um livro dela que é bem famosinho agora, que hypou bastante, que é o Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã. Eu acho que é assim que chama. Se não for, vou colocar a capa aqui na tela pra vocês verem qual é.
Então, se vocês já leram o outro, leiam esse aqui, e se não leram nenhum dos dois, sugiro que comece por esse, porque eu fiquei apaixonada por ele. E a minha leitura seguinte também foi do vlog de leitura que eu comentei com vocês, que foi o Querido Edward, da Ana Napolitano. Gostei demais desse livro, também me surpreendeu muito. E é um livro muito delicado, muito tocante, mas que ele não tem grandes acontecimentos, exceto no início, porque aqui a gente tem a história de um menino de 13 anos, que ele é o único sobrevivente de uma queda, de um acidente de avião, e ele perde toda a sua família nesse acidente. Então, a gente tem ali a história posterior a esse acidente, a gente sabe um pouquinho das histórias de algumas pessoas que estavam dentro desse avião, e nós temos o Edward tentando lidar com toda a sua perda, com as questões envolvendo aquela queda, o porquê ele sobreviveu, se aquilo tem algum propósito, se não tem, enquanto ele tenta se adaptar numa nova vida com a tia, com o tio, com uma vizinha pra lá de especial que também vai cruzar o caminho dele. E assim, com certeza é um livro sobre luto, né, sobre perda, sobre recomeço, sobre essa busca de propósito em coisas que às vezes não tem propósito. E gostei demais, assim. Esse livro em especial é muito lindo e a série dele também é maravilhosa, tá na Apple TV e vale muito a pena conferir. Quem leu o livro e quiser conferir a série, é uma super pedida. E a minha leitura seguinte também esteve no vlog, que foi A Razão do Amor, da Hayley Hazelwood, e eu amei demais a experiência de leitura com esse aqui. Confesso que eu estava um pouco receosa, porque eu ouvi muitas pessoas falando que era um copia e cola do primeiro livro, e por isso até eu fiquei deixando esse aqui um pouquinho pra lá, até que me desse vontade de ler. Aí eu assisti um vlog da Ivy, onde ela tinha falado que tinha amado esse livro, eu confio muito na opinião dela, então acabei lendo e acabei me apaixonando por esses personagens também. Aqui nós temos a Bee e o Levi, eles são inimigos de longa data e vão trabalhar juntos num projeto para a NASA. E para desenvolver esse projeto com o Levi, a Bee vai ter que se mudar, então nós temos a adaptação dela, as questões dela no trabalho, o machismo no ambiente de trabalho, algumas questões que começam a incomodar muito, algumas coisas que parecem estar dando errado, mas sem ninguém saber exatamente o porquê. E nós temos todos esses ganchos, então, na trama para serem desenvolvidos. E aqui temos um diferencial também, que a Bee, ela é apaixonada pela Marie Curie, eu acho que é assim que fala o nome dela, e é a cientista favorita da vida dela, e ela vai trazendo várias curiosidades para essa trama sobre a Marie Curie, e é muito interessante, a forma como ela traz isso para a história é muito incrível. E eu fiquei mais curiosa ainda para conhecer um pouco mais sobre a Marie Curie, mais um pouco do trabalho dela. É um dos grandes nomes da ciência, né? E nós temos também várias conversas e tweets, assim, sabe? Que é outra coisa que eu adorei. Porque a Bee tem um Twitter muito famoso, que ninguém sabe que é ela, que é a dona, mas que traz ainda mais dinâmica pra trama, sabe? Adorei os personagens, adorei o desenvolvimento, adorei a forma como os personagens vão evoluindo ao longo da trama. E sim, nós temos um mocinho muito alto de novo, porque eu acho que é o fetiche da autora. Mas, tirando isso, a trama é bem diferente e eu gostei bastante, assim, aquele clichêzinho que a gente adora, que traz pontos diferentes e que deixa a leitura ainda mais especial. Recomendo muito, quero ler mais coisas da autora, inclusive já andei comprando uns e-books dela que andaram saindo. A minha leitura seguinte também está em um vlog, porque sim, ando muito vlogueira nesse canal. Mas eu tenho sentido que vocês tenham gostado dos vlogs, então continuo gravando. Me contem aí embaixo se vocês realmente têm gostado do vlog, se vocês gostam desse formato um pouco mais informal. Porque se vocês gostarem, eu continuo gravando. Mas enfim, o livro seguinte também foi de um vlog, que é o Luzes do Sul, da Nina George. Eu li tanto ele quanto a Livraria Mágica de Paris nesse vlog que eu tô mencionando. E este aqui é um livro que surgiu dentro da Livraria Mágica de Paris. De Paris. De Paris é ótimo. E ele é o livro favorito do Perdu, que é o nosso protagonista do primeiro livro. E aí, eu resolvi fazer um vlog tendo a experiência de leitura dos dois. E eu confesso que eu fiquei um pouco reticente, porque eu achei que talvez eu fosse me decepcionar um pouco por conta da expectativa que eu criei. Então eu li o primeiro, deu um tempinho, li esse segundo e acabei me apaixonando muito pela história também. Aqui nós temos uma trama que ela é contada sob o ponto de vista do amor. E sim, do amor. Assim como a morte conta a história da menina que roubava livros, aqui temos uma história narrada pelo amor. E ele, sem querer, acaba tocando a vida de uma criança, na verdade, fisicamente, que tem uma vida um tanto quanto trágica em seu início, e essa criança vai se tornar uma criança muito especial por já ter tocado o amor e vai mudar toda a vida de uma comunidade também.
E aí nesse livro então a gente tem o ponto de vista do amor, a perspectiva dele sobre acontecimentos da história, mas a gente também tem a história dessa menina, a história dessa comunidade, onde também vai surgir uma biblioteca itinerante e a gente também vai falar sobre o amor pelos livros, e esse é um ponto que vocês sabem que me ganha muito. É muito difícil, se a história for muito bem escrita, que esse ponto não me ganhe. E com esse livro também aconteceu isso. Eu não entrei muito na história porque o outro vlog já tá detalhado, esse aqui tá completamente detalhado, tem trechos do livro, então vão lá assistir o vlog, mas já adianto que foi um livro que eu amei muito, todos dois, e eu recomendo demais a leitura. E como não só de leituras boas vive meu booktube, o livro que eu sorteei pro mês, né, que eu comento sempre com vocês, da minha meta de 12 livros para 2023, onde eu vou sorteando um por mês, esse aqui acabou me decepcionando. E eu confesso que dentre toda a minha lista, era um dos que eu tinha quase certeza que eu ia gostar bastante, que foi o Para Conquistar um Libertino, da Suzane Enoch. Acho que talvez até o excesso de expectativa tenha atrapalhado um pouco a leitura, sabe? Mas não é de tudo ruim. Enfim, vamos comentar sobre ele. Nós temos o Lucian. O Lucian, ele é um libertino. Ele é um libertino que herdou a fortuna da família e que agora está responsável por uma tia e uma prima, e ele quer casar essa menina o quanto antes porque ele não suporta nenhuma das duas. Eis que ele precisa de alguém que a prepare para a sociedade, para que alguém a queira, né? E eis que surge a Alexandra. A Alexandra, ela é uma mulher que ela foi marcada por um escândalo e ninguém mais quer contratá-la, só que se ela for contratada pelo Lucian, que é o maior libertino da sociedade, e não fizer um bom trabalho, ela vai ficar marcada pro resto da vida. Mas ela resolve arriscar, por quê, né? Porque é a única opção que ela tem. Então ela vai pra casa do Lucian para ajudá-lo com essa prima e com sua mãe, né? Porque a mãe dela também é complexa. E a gente tem então, obviamente, ela preparando aquela garota e começando a se apaixonar pelo libertino e o libertino por ela. É um romance de época, um clichêzão. E bem, esse é o ponto assim da trama. Acontecem várias coisas ao longo dela, algumas intrigas, algumas armações e maquinações que sempre acontecem para dar um enredo ainda mais dinâmico, né, pra trama. Mas o principal que me irritou aqui foi o Lucian, que é o nosso protagonista, que até a metade do livro eu só tinha vontade de pegar o livro e tacar na cabeça dele, porque ele era extremamente chato, extremamente sufocante, assim, sabe? Toda vez que ele ia conversar com o Alexandre, ele soltava pelo menos 10 frasezinhas daquela de duplo sentido, que você fala assim, tá bom, tá menos, querido, enfim. É uma coisa que me incomoda muito, porque assim, essas frases, essa postura em libertino, de romance de época, elas são normais. Mas quando excede muito, quando fica muito cansativo e quando você começa a se sentir mal pela personagem que tá aguentando aquilo ali, o romance já não dá certo na sua cabeça, sabe? Confesso que do meio pro final a trama já começou a ficar mais interessante. A gente vai querendo saber mais sobre o que aconteceu com a Alexandra, o porquê ela ficou sendo mal falada, o que realmente aconteceu na casa onde ela trabalhou. E esse ponto me chamou muita atenção. Também fiquei bem curiosa para saber o destino da prima do Lucian, o que realmente ia acontecer com ela e com a mãe dela, que é uma personagem detestável tanto quanto o Lucian, mas enfim. E o Lucian se redime um pouco também da metade pro final da trama. Mas no geral, ele me cansou muito e as interações do casal principal me cansavam bastante. Então, infelizmente, não foi uma das minhas melhores leituras do meu gênero favorito, mas ainda assim vou terminar essa série, porque eu sei que são novos personagens no segundo volume e que eu adoro a escrita da Suzane, porque caso contrário eu nem teria terminado esse livro. A escrita dela é bem envolvente, bem fluida, então ajuda bastante. E eu espero que o segundo casal dessa trilogia me ganhe, porque o primeiro aqui só salvou a mocinha. E a minha leitura seguinte foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que é uma obra de não ficção, onde ela foi convidada para uma universidade para palestrar sobre mulheres e ficção. E ela resolve fazer isso tanto a respeito da trajetória das mulheres na ficção e na questão de como as mulheres demoraram a começar a produzir ficção em relação à produção masculina por conta das diferenças sociais e, enfim, da sociedade mesmo como um todo, que era extremamente machista.
E ela começa esse discurso falando que toda mulher, para que possa produzir, para que possa se desenvolver no meio literário, ela precisa de um teto todo seu, de um quarto e de paz de espírito, né, para conseguir produzir alguma coisa. Porque na época as mulheres eram interrompidas a todo momento, elas não eram aceitas em diversos ambientes, elas não eram aceitas em meios acadêmicos, então isso tudo dificultava muito essa questão da produção literária e de se emaranhar em diversos gêneros, enfim. E ela vai começar então a contar um pouco sobre, não contar, mas analisar um pouco a luta dos direitos das mulheres e como ainda muitos dos direitos eram recentes, e a forma como demorou para que as mulheres fossem aceitas no meio literário, que fossem levadas a sério no meio literário e que elas pudessem produzir. E ela vai falando também um pouco sobre gênero, um pouco sobre as questões sociais mais recentes da época dela e que até hoje são muito pertinentes, porque aqui nós temos um livro que, apesar de ter sido escrito na época em que foi escrito, ele ainda é muito atual. E a gente tem aqui uma escritora que escancara tudo isso na época em que ela viveu, num período muito machista, e que não tem medo de falar, de apontar nomes, de falar de autores e de falar de algumas das escritoras que poderiam ter sido geniais se tivessem ainda mais espaço e ainda mais condições de acesso, né, à educação, à cultura, a direitos. E, enfim, são vários aspectos que podem ser analisados e que devem ser analisados e discutidos nesse livro. Isso que eu fiz foi um breve apanhado, eu gostei demais. Eu adoro a escrita da Virginia, eu adoro essas divagações que ela faz, particularmente algo que combina muito com o meu estilo literário. Sei que algumas pessoas se cansam, mas pra mim é genial, assim. E acabou sendo um 5 estrelas favorito, porque eu realmente amei tudo que ela abordou aqui, achei as sacadas geniais, adorei a linha de raciocínio dela. E outro ponto que eu gostei muito foram os textos de apoio e as videoaulas que a Antofágica disponibilizou, que foram sensacionais, assim. Essa edição tá muito caprichada e vale muito a pena dar uma chance pra esse livro, porque é ímpar, assim. A Virginia Woolf era fantástica. E a minha leitura seguinte foi A Lista de Schindler, do Thomas Keneally, eu acho que é assim o nome do autor. E aqui nós vamos ter a história do Oskar Schindler, que durante a Segunda Guerra Mundial ele usa da sua fábrica e da sua influência para salvar o máximo de vida de judeus que ele podia, porque ele, apesar de ter boas relações com os alemães, ele acaba fazendo o papel de agente duplo porque ele não concorda com as atrocidades que estão sendo feitas e ele nunca se sentiria em paz se ele simplesmente se mantivesse inerte e não tentasse fazer algo. Então, através desse livro, a gente vai sabendo várias das manobras que o Schindler fez, tudo que ele fez ao seu alcance, gastando rios e rios de dinheiro para salvar vidas. E nós vemos também que ele não era uma pessoa perfeita, sabe? Porque ele tinha ali seus problemas conjugais, ele nunca foi um marido fiel, ele não era uma pessoa que você chamava de virtuosa se você ouvisse antes da Segunda Guerra, mas algo se despertou dentro dele. E a gente percebe que a pessoa não precisa ser alguém necessariamente extraordinário para fazer o bem quando tem a chance, sabe? E, enfim, foi uma leitura que eu gostei muito. É uma escrita um pouco mais lenta, assim, um pouco mais carregada, então o livro demora um pouquinho a fluir, mas conhecer essa história e conhecer as nuances dela são tão interessantes que vale a pena dar uma chance e vale a pena ler esse livro, sabe? Eu gostei demais de conhecer um pouco mais sobre a vida do Schindler, da forma como ele agiu, da forma como ele salvou vidas e de como toda essa bondade durante a Segunda Guerra volta para ele pós o fim, né, da Segunda Guerra e tudo mais. Gostei muito desse livro, acho que vale a pena a leitura, recomendo muito, vocês sabendo que é uma leitura um pouco mais lenta. Só quero criticar essa edição, porque a minha ficou com uma faixa verde aqui. A Poliana tomou sol. Não, gente, porque inclusive não dava pra tomar sol na frente e atrás. E aqui, ó, a mesma faixa verde tá começando a aparecer também. Eu não entendi. Por dentro ele tá normal. Aqui também, ó. Normalzinho. Mas aqui na capa deu uma listra que eu não entendi, mas vai ficar assim mesmo, porque foi uma edição cara e eu não vou trocar por causa disso. Mas enfim, recomendo muito a leitura. E agora eu quero ler a verdadeira história da Lista de Schindler, que meu marido me deu também, e que falam que trazem alguns outros aspectos que não aparecem nesse livro. Talvez quando eu terminar de ler os dois eu faça um vídeo aqui pro canal, me contem se vocês querem. E a minha leitura seguinte já fica de dica pro Halloween, porque, enfim, combinaria muito. Mas foi Floresta dos Medos, da Emily Carroll.
Eu estou tentando ler pelo menos uma HQ por mês para deixar as leituras mais leves e também porque eu tenho algumas HQs aqui na estante e eu não queria deixar paradas. E essa aqui eu não sei se eu já falei, mas eu ganhei do meu irmão de aniversário e eu acabei encaixando nas minhas leituras. Nós temos 5 histórias de terrorzinho, assim, 5 contos de terror, com introdução e conclusão. E confesso que aquele tipo de historinha, assim, que deixa o cabelinho da nuca arrepiado, que te dá um friozinho na barriga lendo, pois é esse estilo de história. Ele não dá medo, mas dá, assim, aquele medinho, e eu gostei bastante. Pra vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, na primeira história, nós temos um pai indo caçar. Ele fala com as filhas que, caso ele não volte em 3 dias, que é pra elas irem ficar na casa do vizinho. E nisso passam-se os 3 dias e a irmã mais velha não aceita ir pra casa desse vizinho. E aparece uma sombra na janela de uma pessoa estranha e essa irmã no outro dia desaparece e acontece, enfim, coisas assim meio perturbadorazinhas. Existem monstros, existem espíritos e, enfim, é muito gostosinha a leitura e aquele estilo macabrinho, sabe, que até lembra um pouco o Tim Burton. Eu acho que lembra um pouquinho assim o estilo das historinhas meio de terror assim do Tim Burton, uma coisa meio Coraline. Enfim, é bem bacana. As histórias em si, elas não têm uma ligação, a não ser com esses seres assim que vão surgindo pra trazer o medo, pra trazer um pouco de obscuridade para as histórias. Os traços são bem bonitos, ó, as cores, a forma como a autora construiu. E eu recomendo muito a leitura, gostei bastante. E a minha última leitura do mês foi o Nada Fica no Passado, da editora Faro, que foi um dos melhores thrillers que eu li nos últimos tempos. Aqui nós temos a história de 3 melhores amigos, uma tá presa, uma foi assassinada e o outro tá tentando entender o que realmente aconteceu nessa situação toda. E é um livro construído entre passado e presente, com morte, com um pseudo serial killer, com suspense, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias surpresas, e eu acho que vale a pena você ir lá conferir o meu vlog, conferir minhas impressões de leitura e dar uma chance para essa leitura, porque assim, sensacional, gostei demais, recomendo. E bem, pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de março. Me contem se vocês gostaram de conferir, o que acharam, se já leram algum desses livros, se tem vontade de ler, se tem uma opinião diferente da minha também. O importante é a gente conversar, então não deixem de comentar, por favor. Lembrando que se conhecerem alguém que gosta desse estilo de vídeo, desse estilo de conteúdo, enviem pra eles, por favor. Ajudem o meu canal a crescer, isso me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo, até o próximo vídeo.